Pensa, o menino chega na escola, aí os amiguinhos perguntam, como é que foi suas férias, onde foi? Ele fala, foi na África, fazendo missões, ajudando as crianças, fazendo um top dos legendários, as férias mais aleatórias que poderiam acontecer. Rolê aleatório. E eu tava falando com a Vanessa mais cedo, ela pode confirmar que foi a viagem mais importante da minha vida, até agora, né? Foi a viagem, assim, melhor. Eu não posso dizer que foi uma viagem a lazer, né? Apesar de que muitos momentos foram lazer, né? Porque os irmãos fazem a gente ter essa percepção. O trabalho ser leve. Porque Trabalhando no descanso. a gente viveu muita comunhão ali, mas foi uma viagem muito completa. Uma montanha-russa de sentimentos, né? Tem hora que você tá chorando, tem hora que você tá sorrindo, tem hora que você tá seco, tem hora que você tá com raiva, tem hora que você tá revoltado com o diabo, revoltado com as pessoas. É uma mistura muito grande de sentimentos, né? Então eu vivi tudo isso nesses últimos 10 dias. Nós fomos para Angola, na África, primeiro para Luanda, depois nós fizemos uma passada em Lubango, que fica mais ou menos uns 1000 km ali de Luanda. Eu fui com os legendários, nós fomos lá para fazer missões com crianças. A gente visitou um projeto que se chama Criança Feliz, visitamos algumas escolas também. Levamos algumas coisas, ajudamos a servir algumas coisas em alguns momentos. A gente foi em alguns momentos missionário Nutella, depois outros momentos missionário raiz. Fomos servidos, ganhamos muitos presentes. Ganhamos um bode, uma galinha. Um bode, uma galinha, um monte de fruta, roupa, vergonha, um monte de fruta, verdura. cestinhos. Ganhamos amor de muita gente, né? No começo, vocês veem que eu nem postei tanta coisa, vou começar a postar nesses próximos dias. Eu confesso pra vocês que eu tava com um certo receio de fazer até foto com eles. Porque, tipo assim, eu não queria que parecesse que eu tava explorando a necessidade deles. Tipo, missionário na África, aí tira foto com um monte de pessoa passando necessidade. E tanto que tem um vídeo meu, e aquele lá, não teve como, ficou bonitinho demais. E ali elas estavam numa condição muito boa. É o tipo de coisa que vale a pena mostrar. A gente visitou projetos em início, projetos desorganizados, mas com o coração correto, né? Mas que ainda precisa estruturar. E visitamos projetos assim muito que são estruturados. Esperança para o país. Esperança para o país, essa é a palavra. Que dava vontade de rir mesmo, de dançar com as crianças, de estar ali, de abraçar, de Oi, estrelinha! Estrelinha, pipoquinha. Bonitinho, E assim, projetos que a gente ficou feliz de ver o sucesso de missionários, porque ali a gente sabe que é uma nação por onde já passou muitos missionários, muitos morreram, mas hoje um missionário que vai para lá, ele não vai morrer. Ele vai abrir mão de muita coisa para estar ali. Vai morrer para si, né? Mas muitas pedras já foram quebradas. Essa é a sensação na hora que você vê alguns projetos em andamentos, igual Criança Feliz, que foi o projeto que mais nos deixou assim, realmente felizes de ver. Que já está rodando, já está acontecendo. Não, e ele roda em vários níveis. Ele roda na parte de educação, crianças um pouco maiores. Ele roda naquela criança recém-nascida, que não tem os nutrientes necessários para formar o cérebro, né? Então são crianças que nascem e crescem com uma grande dificuldade. E aí eles estão ajudando a fazer a nutrição inicial dessas crianças, né? Então é um projeto que, apesar de já ter muitos anos rodando, ele ainda tem muito que avançar, né? E eles têm orado, nós somos resposta de oração, eles disseram, né? Eles têm orado por projetos, inclusive como os legendários. E eu acho que de tudo que a gente ajudou ali, eu estava conversando com uma turma, eu acho que o mais importante, por incrível que pareça, isso pode até contrariar algumas pessoas que desprezam um pouco o que é o Legendários, fazem deboche e tudo mais, eu acho que o que eu tenho de mais relevante de tudo que a gente fez é o projeto Legendários instalado ali. E eu vou explicar o porquê. É uma nação que ela foi saqueada, ela vem de algumas décadas de uma guerra, onde os homens foram ceifados, as mulheres foram obrigadas a assumir uma posição específica, e dentro dessa posição, os homens foram criando a cultura de homens ausentes, mulheres extremamente fortalecidas, cultura onde o cara tem 1, 2, 3 famílias, ele tem uma família oficial, né, entre aspas, e outras famílias, ele não dá assistência nem na oficial e nem nas outras. As crianças abusadas desde bem pequena, então a quantidade de crianças com estupro é uma coisa comum entre eles. Homens que
tem a cultura do dia do homem, que é na sexta-feira, ele só volta no domingo. O que é o problema disso tudo? O homem, quando ele não tem a sua posição, quando ele é esse cara que... Sem esperança. Que ele não tem esperança, as mulheres é que carregam 100% do fardo, as mulheres são meros objetos e, além disso, elas ainda carregam o fardo. Você tem uma sociedade totalmente desestruturada. E essa estruturação, ela precisa partir dos homens. Então, quando a gente vai lá e monta um projeto como Legendários, onde a gente levou na primeira turma 100 angolanos, a gente deixa uma semente que vai frutificar. Porque no próximo top aí vão ser mais 200, depois mais 300. Quando você tiver 1000 homens, você muda um vilarejo. Um vilarejo que muda, para você propagar isso para outros lugares é muito fácil. E eu sinto que o Legendários ele vai inundar a África. São 54 países, né? É mais de 50 países na África. E a aceitação é muito boa. Muitas pessoas aceitaram Jesus ali. A África, por incrível que pareça, especificamente ali em Angola, a população é majoritariamente cristã. Já foi evangelizado. Os missionários foram para lá, já isso. Morreram. Só que ela é cristã, mas ela ainda tem uma série de outros problemas que precisam ser tratados mesmo sendo cristãos. Ainda existe muita confusão em relação a outras culturas, as outras religiões. Mas eu sinto que o projeto como Legendários que vem, estrutura o homem, é o começo para uma grande mudança que vai acontecer ali naquele lugar, né? Porque a gente não precisa levar todo mundo. Você precisa levar algumas pessoas que vão se tornar líderes. Esse líder, ele é um cara que vai ajudar a produzir ali, vai ajudar a manter um padrão elevado de conduta que vai influenciar outras pessoas. Eu fiquei impressionado também com alguns lugares onde a gente foi, que a impressão que me passa, tá? Isso aqui é uma impressão minha, e olha que eu nem entendo de terra. É um lugar muito fértil. É uma terra muito fértil, muito fértil. É aquela terra que você olha para ela, dá a impressão que você tacar uma semente por cima, assim ela vai nascer. E aí você fica assim, sem entender como que pode, eles morando nessa terra, com as casinhas dele lá nessa terra, um mundaréu de espaço para produzir, para outras coisas, eles não sabem. Ou seja, o problema, ele tá aqui. Eles nem entendem que existe a possibilidade deles prosperarem dessa pobreza. E quando eu digo prosperar, entenda, eu tô falando começar a ter o básico. Começar a plantar para comer. Porque para subsistência. A desnutrição é altíssima. A questão de não ter nutrientes na formação da pessoa faz com que até o QI dele seja comprometido. Então a vida deles tem sido privada de tanta coisa que a falta de esperança é o que reina. A falta de esperança impede eles de se mover. E aí quando chega Cristo, quando chega o Legendários, quando chega uma visão de eu posso mais, Deus quer mais para mim, eu oro, eu vou ter as minhas orações respondidas pelo Senhor, eu tenho poder para desfazer as obras, eu não preciso viver como um animal mais. Uma missionária falou para mim que depois de um tempo evangelizando e convivendo com algumas pessoas, ela perguntou para uma mulher: o que mais mudou na sua vida depois de conhecer Jesus, depois de entrar para a igreja, depois de estar trabalhando, de ter reestruturado sua casa? Ela falou: eu aprendi depois que vocês chegaram que eu não sou um animal, eu sou uma pessoa e eu tenho valor. Então assim, você vê nos projetos a repetição da palavra, da frase eu tenho valor, precisa que a cultura dele seja mudada. Por isso que o Legendários é tão importante. Quando você leva comida para lá é importante, mas no dia seguinte vai faltar. Até que entre eles levantem líderes, levantem homens que se posicionem para começar uma agricultura, para começar uma criação de animais, para começar a fazer algo, para se movimentar. Vai ser fácil? Não, mas se ele tiver uma identidade nova em Cristo, ele vai começar a crer numa esperança. Eles precisam de uma esperança. Eles já conhecem o básico sobre Jesus, só que eles ainda não viram entre eles alguém se levantar. A partir do momento que os homens vão no Legendários e vão sendo treinados a ter uma visão de eu sou um homem e eu preciso me movimentar, o primeiro que se movimentar vai destravar uma mentalidade numa região. Uma região se movimentando vai destravar uma mentalidade numa cidade, talvez, depois num estado, depois na nação. Então, assim, a nossa esperança está em projetos que estão nutrindo, em projetos que estão levando a educação, porque a maioria é analfabeta, né? Na verdade, a maioria não tem água para tomar banho, não tem água para escovar os dentes, não tem comida não contaminada segura, não tem água segura para beber. Essa é o real da população. E assim, o Projeto dos Legendários tem um intuito também de conectar empresários, conectar pessoas que têm possibilidade de levar recursos para que os projetos que já estão rodando tenham mais e mais chances e vagas para atender mais gente.
mas também tem a ideia de levar 100 poços de água para as comunidades lá. Nós vamos abrir 100 poços lá, espalhados pelo país e pelos outros países ali da África, né? Por enquanto, são 100 poços, o projeto para esse ano ainda, de 2026. Esse ano de 2026. Isso, de 2026. É porque agora já acabou Ainda o ano, né? falta Nós estamos em dezembro, então é no ano de 2026. Ainda em 2026 vai acontecer esses 100 poços. E aí, em 2027, a gente pensa o que vai fazer. Então, nós vamos trazer a parte de alimentação, de recursos, só que isso não é o mais importante. O mais importante é a mentalidade ser mudada, a cultura ser mudada. Me sinto o Pablo Marçal falando, mas é verdade, não tem jeito. Enquanto eles não entenderem que é possível, não tem como mudar aquela sociedade. Mas acende uma centelha de esperança ali. Eu vi as coisas acontecendo diante dos meus olhos, as pessoas começarem a mudar, começarem a se transformar. Sinto que não é a última vez que eu fui lá. Amém. Tenho isso no coração, que eu estarei ali mais vezes naquele projeto. Temos uma série de limitações. Tipo, para fazer Legendários lá, o preço é a mesma coisa. As coisas são caras, então a inscrição é R$ 1.600, R$ 1.800. Problema disso, em relação à moeda deles, em relação a um trabalhador comum, isso é 3, 4, 6 meses de trabalho. Ou seja, eles não têm a possibilidade de comprar, eles não conseguem. Mas alguém tem que pagar essa conta, porque isso não gera nem lucro. Ou seja, nós tivemos que custear. Então a gente está levantando recursos particulares. Nós, pessoa física, a gente pagou a inscrição para algumas pessoas, juntou vários, cada um paga para 2, 3 e pagou para todo mundo. O Legendários, a gente tem projetos para que ele seja financiado por pistas que são mais saudáveis aqui no Brasil, por exemplo, que conseguem gerar lucro. Elas têm a capacidade de retirar um pouco desse lucro e enviar para projetos onde as pessoas não têm a menor possibilidade de fazer, né? Apesar de que tem pessoas lá que já têm uma condição interessante, a maioria esmagadora dos participantes não tem sequer condição de comprar os materiais. Tinha gente com chinelo lá, gente, subindo. Mas emprestado às vezes. E eram fortes. Mesmo não estando a com parte da força devido, eles são resilientes. A parte da força, fortes. Tipo assim, eles tiraram de letra. Nós que cansamos, porque nós não tá acostumado. Os caras, eles têm uma habilidade muito grande, a gente carrega mochilas muito pesadas nas costas, né, de 20 quilos, 25 quilos. Eles metem ela na cabeça, eles equilibram e saem embora. Oh, muito engraçada a cena, aquela fila de participantes, tudo com a mochila na cabeça, equilibrando, que é a cultura deles, né? Na competição de físico, resistência, dança, nós já perdeu, gente. Não, e era interessante. Voz bonita, cantar. Era muito interessante, a gente parava para fazer as prédicas, né, as pregações, no meio da selva, porque a gente fez o top no meio do mato. Separava o grupo lá, assim, 250 homens, começava a chegar crianças do meio do mato. Vem brotando criança, vem brotando pessoas e fica lá espreita, olhando, assistindo, curiosos. É majoritariamente língua portuguesa, só que nessa parte, quando você entra para dentro da mata, muitos deles têm dialetos locais. São mais de 40 dialetos, se eu não me engano, ali. Então, às vezes isso é um pouco complexo, mas a língua majoritária ainda é o português. É um português é um pouco diferente do nosso, é um português mais pro lado, mais pendente pro de Portugal. Mas assim, português cantado. Foi uma bênção. Nós deixamos essa semente lá que vai marcar a vida dessa turma. E agora é aguardar os próximos passos, ver o que o Senhor tem para nos conduzir, nos abençoar, nos levar. E eu fico feliz de ver o que o Legendário está se tornando. Porque muitas pessoas entenderam errado qual era a mensagem, né? Por causa que escuta uma pessoa que nem participou falando, aí pensa que é um negócio para ir de escoteiro pro meio da montanha, pensa que é um negócio de coach. Só para famosos e para famosos. E aí você vê ele alcançando essas pessoas e gerando transformação real, aí você entende a seriedade disso. Legendários, eles é só uma ferramenta, o que transforma é Cristo, mas é uma ferramenta que propaga Cristo. Lá nós vamos falar só disso. E eu tô muito feliz. É uma viagem que me transformou meus filhos. Teve algumas ações que a Vanessa foi fazer no meio do mato, se você quiser compartilhar de alguma. Aquela que você foi lá para alimentar umas 200 crianças, chegou, era quase 600. A gente foi ser ajudante de um outro projeto de missões, porque a maioria do nosso grupo eram mulheres e crianças, né?
E a gente não tem experiência. Todo mundo, a maioria, tinha um ou outro que não, mas a maioria ou eram médicas, indo pela primeira vez, mas a maioria era pela primeira vez. E a gente foi apoiar um outro movimento que tem mais experiência. E a gente chegou de ônibus, com segurança e tudo mais, no meio de uma região tipo uma savana, um lugar assim, só com mate embaixo e poucas árvores. E assim, bem espalhadas algumas casas de lata. Era como se fosse uma grande favela de casinhas de lata. E a gente tinha uma expectativa de alimentar 200 crianças. Então foram feitas panelas de arroz, feijão. O pessoal que fez a comida, a equipe do Ricardo Robortella, eles fizeram com excelência a comida. É um projeto assim muito lindo, só que ele acontece esporadicamente. Parece que é uma vez ao ano ou duas que eles vão nessa região. Se chama Sekele a região. E aí chegaram as panelas, aí eles fizeram tipo uma galinhada e um feijão bem reforçado com linguiças e tal. Uma comida boa, gostosa, com fibra, nutrientes e proteína, que é o que o povo precisa lá, principalmente a proteína. E aí chegaram as panelas esperando 200 crianças. Quando o ônibus parou, já devia ter umas 200 crianças. Só que à medida que a gente foi descendo, a equipe, todo mundo descendo, eram 2 ônibus mais um carro. Foi juntando mais. Não parava de vir. Virou um mar. E a única coisa que a gente tinha era uma árvore. No meio do nada, uma única árvore. Então todo mundo ia entrando e se apertando debaixo dessa árvore. E foi começando a virar uma multidão de crianças e adolescentes chegando. E a gente foi ficando até um pouco com medo da segurança, porque a quantidade deles era imensa e a quantidade nossa era pouquinha. Então se eles, entre aspas, resolvessem tomar as panelas, as bolsas e tudo, a gente não tinha como fazer nada. Então a gente eles começaram... Se fossem canibais. Se fosse canibais já era. Pegar esses turistas gordinhos aqui, bobinho. Mas aí a gente fez cordão humano para segurar, para conter a multidão. E aí eu coloquei o Arthur e a Anne, que estavam comigo nessa hora, atrás de mim, nas minhas costas. E aí os irmãos, todo mundo segurando pelas mãos para poder não deixar a multidão avançar nas panelas. E aí organizaram filas, alguns moradores da região, que eram mais velhos, tinha um senhor junto comigo e uma outra missionária, né, que estava junto. Estava ajudando a organizar os locais, né? Esse senhor, por exemplo, dava uns cascudos nos meninos para eles não furar a fila, e nem os grandões tentavam avançar, porque a prioridade era as crianças. Primeiro as crianças pequenas iam comer, se sobrasse, depois viriam os adolescentes, os adultos, os idosos, as grávidas. A situação é caótica, é escolher para quem você vai dar comida numa multidão com fome. Não é fácil, não é saudável ver isso. Inicialmente você fica assim, meu Deus, o que a gente pode fazer? E aí, como a gente era os menos experientes, a gente virou o cordão para manter as filas organizadas. E aí eu e uma irmã do lado, todos os menininhos fofinhos que olhavam para nós, a gente acabava ficando com o coração na mão e passava os menorzinhos na frente. Mas a gente conseguiu organizar. E o milagre aconteceu, eu estava de costas para a panela e toda hora eu olhava para a panela e olhava para a fila, olhava para a panela e olhava para a fila. Multiplicação. E o povo começou a chorar, porque assim, era impossível, não parava de chegar mais. E os adultos foram chegando também. E a gente fala assim, gente, como é que eu falo? Eu não vou dar comida para a senhora, uma senhora de idade, ela está viva ali, eu não sei nem como. Uma grávida, como não dá comida para eles? E a comida acabando. Eu olhava para a panela e falei, gente, já tá rapando o arroz. Mas o milagre aconteceu. Todos comeram, não sei como, mas a comida deu para todos. E ainda houveram alguns uns mais espertinhos que comeu 2, 3 vezes. Deu para repetir, sabe? E assim, eles estavam desesperados. E você via, assim, foi o caos, mas foi, na verdade, a experiência mais forte que eu e os meus meninos e a equipe que estava comigo vivemos. Porque a gente viu, fora dos abrigos, fora das creches e das escolas que a gente visitou, crianças que não têm o brilho no olho mais. Crianças que realmente estavam ali com fome e desesperadas. É a minha última chance de comer, talvez na semana, talvez no mês. Eu não sei qual a frequência que eles vêm comida. Mas foi muito bom, porque aí a equipe deles orou, fez eles orarem, conversou com eles, falou de Jesus para eles. Não só o alimento foi dado, mas foi pregado também. Nesse momento, os meus filhos já estavam cansados demais, então eu saí, fui para dentro do ônibus,
Porque houve umas questões, assim, até mesmo de segurança, que a gente falou, é melhor pôr todas as crianças dentro do ônibus e alguns adultos ficam lá com eles vigiando. Aí eu fui com os meus meninos pro ônibus, então eu perdi esse momento evangelístico. Mas até o momento que eu estava, eu vi o milagre da multiplicação da comida. A gente conversou e orou por algumas crianças. Enquanto estava ali na fila mesmo, eu vi coisas lindas acontecerem e coisas trágicas, assim, ao mesmo tempo. Eu vi uma menininha carregando uma marmitinha para comer, e ela devia ter 3 anos de idade, era muito bebê, mas eles te olham com a convicção, tipo assim, eles já não têm mais a inocência de um bebê. Se tem uma mãe, é lucro ali. Ter uma mãe, saber quem é sua mãe ali é o mais, porque ninguém nem tem pai. E ela olhando assim, fixa comigo, e eu tentei conversar com ela, mas ela não me respondia, eu apertei as bochechinhas dela, fiz graça, mas nada. Mas a marmitinha dela era a foto, tipo assim, de uma ceia de Natal. Eu falei, gente, a minha vontade era de trocar a tampa da marmita dela, porque é trágico demais, eles estão brigando por um arroz e feijão, ela nunca nem viu o que tá na capa daquela marmita. Mas ao mesmo tempo a gente fala assim, Jesus é o remédio, Jesus é o remédio, foco o tempo todo, Jesus é o remédio. O Senhor está enviando missionário, nós estamos aqui, nós estamos fazendo alguma coisa. E a quantidade de projetos e tudo mais vai atingir, não vão ficar esquecidos. O que foi visto ali vai ser mudado, em nome de Jesus. E a próxima vez que a gente for ali, não vai ser mais aquelas mesmas, porque aquelas crianças ali vão ser alcançadas de alguma forma. Vocês entendem o quanto isso... Deixa eu tentar explicar para vocês. Levar Cristo para eles é muito mais importante do que levar comida. Porque não adianta nada você ir pro céu, pro inferno de barriga cheia, você entende? E isso é muito difícil dosar. Porque a nossa percepção inicial é, nossa, eles estão sofrendo demais, eu tenho que ir lá dar comida. Mas tem uma comida que é mais importante ainda. E quando a gente olha para a nossa vida, eu vou falar um negócio aqui que é duro, mas talvez você consiga me entender da forma que eu vou exemplificar. Dentro de uma vida sua, suponhamos que você vive 80 anos. Sofrer um sofrimento muito agudo por 1 minuto é muita coisa em 80 anos? Mesmo que fosse extremamente agudo. Tipo assim, ganhar o neném paranormal. Também, mas mais do que isso. Imagine mais do que isso, por 1 minuto. É algo relevante perto de uma vida de 80 anos? Pois é, uma vida de 80 anos é irrelevante perto de uma eternidade. Você entende? Que uma vida, mas é difícil a gente perceber isso porque nós estamos dentro desse tempo. Porque 80 anos para mim hoje é a minha vida. É uma vida inteira aqui na Terra. Só que quando você pensa em milênios, em uma eternidade, esse valor tende a 0. Ou seja, é muito mais importante que eles tenham uma vida eterna. Porque essa leve e momentânea tribulação, isso é Paulo dizendo, leve e momentânea tribulação há de resultar em um eterno peso de glória. Aleluia. Porque a gente quer melhorar, a gente quer transformar, mas a nossa esperança não está aqui. Nossa esperança não está aqui. Eu moro num condomínio, estou aqui no meu condomínio, estou na África não, tá? Apesar do cenário aqui. Tem um monte de gente aqui que tem dinheiro sobrando, só que eles não têm Cristo. E aí você entende que uma criança que passa fome e tem Cristo, ela é mais rica do que um milionário aqui que não tem Cristo. Eu quero que você entenda o peso das coisas, porque quando você entende esse peso, você vai ajustar as suas prioridades. Você vai ajustar aquilo que a sua urgência em falar da mensagem para outras pessoas. Tem gente do lado da sua casa que não ouviu ainda. Tem vizinho meu aqui que não ouviu ainda a mensagem. E se ele falecer sem ouvir a mensagem, sem aceitar a mensagem, ele é um miserável, perde alguém que não tem comida na semana, mas só que tem Cristo. Eu sei que é um assunto complexo, mas eu posso dizer para vocês que, reafirmo, essa viagem ela foi a mais marcante da minha vida, foi a melhor viagem que eu fiz na minha vida. Deus falou comigo demais o tempo inteiro, falou com a Vanessa, falou com o Arthur, falou com a Anne, e eu posso dizer que eu sinto que hoje eu sou um missionário, não porque eu fiz uma missão, não porque eu fui para outro lugar, mas o missionário é aquele que está em missão o tempo inteiro. Amém. Eu tô aqui, eu tô em missão. Eu tô no Legendários, eu tô em missão. Eu tô indo pra escola, meus filhos estão em missão. Tô na academia, fazendo um treino e pregando a palavra para as pessoas, eu tô em missão. Que você viva uma vida missionária. Que você viva uma vida missionária. Aonde quer que você esteja. Que Deus te abençoe muito. Eu vou deixar na descrição do vídeo o Instagram do Projeto Criança Feliz. Nós estamos fazendo uma campanha agora para arrecadar dinheiro e alimentar eles no Natal. O presente de Natal para eles são refeições. Então, se você puder cooperar, qualquer valor que você conseguir, eu vou deixar uma tabelinha lá, vou deixar um link que você vai clicar. Vou deixar, na verdade, o Instagram deles. E no Instagram deles vai ter o link, entre. Às vezes a gente quer ajudar, tem no coração, só que a gente não sabe qual projeto confiar. Porque uma coisa é você enviar o dinheiro, outra coisa é saber se o dinheiro chegou na ponta. Né? E lá eu posso te garantir
É um projeto que roda há mais de uma década. Eu conheci pessoalmente quem toca, que dedicou a vida para estar lá, que deu a vida para estar lá. Eu vi funcionando, eu vi as crianças, eu participei de tudo e é confiável. Então, se você sente no seu coração, você vai poder fazer essas doações e você vai estar semeando na vida de outras pessoas. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Tamo junto. Agora é recuperar, porque nós cagou a alma também.